Olá, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcelo e neste vídeo a gente vai fazer os 10 exercícios que a gente se programou para fazer operações em arquivo texto. Vamos lá então. Eu já tenho os 10 enunciados aqui e eu vou lá para o NetBeans. No NetBeans a gente vai fazer um projeto novo, então eu vou lá em File, New Project, vou escolher Java with Maven, Java Application, Next, vou chamar de prática, arquivo, texto. Prática, arquivo, texto. E vou dar um Finish. Ele já criou a estrutura básica do nosso projeto, já criou a estrutura de pacotes do nosso projeto aqui, né? Vou criar agora duas classes, tá? Por que hoje eu vou criar duas classes? Porque agora a gente vai começar a ingressar na carreira profissional do Java. A gente vai separar as operações da nossa classe principal. Num nível mais avançado do profissional em Java, a gente tem 3 níveis de código, né? Um código na classe principal, um código na classe lógica, onde a gente vai executar as operações, e um outro código na classe de testes. Por enquanto a gente vai trabalhar com 2 níveis de código, tá? A gente vai ter a nossa classe principal e as nossas classes com as nossas operações lógicas. No caso, as nossas operações lógicas aqui seriam as nossas operações de negócio, são as 10 operações que a gente quer fazer no nosso arquivo texto, tá? Algumas operações são de leitura, outras são de escrita, tá? Então eu vou aqui clicar com o botão direito, vou lá em New, vou escolher a opção Java Main Class, pode ser esse nome mesmo, e pronto, a gente já tem uma classe principal aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, olha que bacana. E agora a gente vai criar uma classe para colocar as operações lógicas que a gente vai realizar. Para isso, basta clicar com o botão direito aqui, vamos escolher a opção New, e agora não vai ser um Java Main Class, vai ser um Java Class, apenas Java Class. E esse Java Class eu vou chamar de operações. Operações. Vou dar um zoom aqui também. Estas operações que a gente vai fazer, no caso são 10 operações, eu já vou deixar aqui comentado bonitinho, vou abrir um comentário de múltiplas linhas e vou colar aqui então as nossas 10 operações. Deixa eu dar um tab aqui bacana. Beleza, então as 10 operações que a gente quer fazer hoje são estas aqui. Então eu vou começar com a primeira delas, vou pegar ela daqui. Desenvolva código para gerar um arquivo com o seguinte conteúdo. Linguagem de programação 2. O nome do arquivo deve ser disciplinas.txt. Esse aqui é bem barbado, né? Então eu vou colocar aqui um comentário, onde eu vou realizar apenas a primeira ação, né? A primeira operação. Beleza, então eu vou deixar aqui em cima. E aqui a gente vai colocar então os comandos necessários para fazer esta primeira operação. Todos os comandos necessários hoje a gente vai colocar dentro de um método que a gente vai definir sempre sem retorno. Então vai ser public void, tá? Grava aí na tua lista de anotações. Public void é um método que não retorna nada. Simplesmente ele vai executar os comandos que a gente vai pedir dentro dele e ele não vai retornar nada, tá? Depois do public void, a gente sempre vai colocar o nome do método. Nesse caso eu vou chamar de Q1, porque é o método que resolve a questão 1, tá? E esses métodos que a gente vai fazer hoje, eles não vão ter nenhum parâmetros de entrada, tá? Então aqui dentro dos parênteses não vai ter nada, beleza? O primeiro método, ele é muito simples, eu já tenho aqui uma resolução para ele, que é a mesma coisa que a gente fez na nossa explicação da aula, deixa eu puxar para cá. Então eu estou me baseando nesse material aqui. Ó, o exercício de agora, né, eu vou realizar ele com base nisso aqui, certo? Então eu vou pegar daqui esse nosso exemplo e vou colar aqui. Bom, tem que fazer algumas modificações, né? Tem umas linhas em branco aqui, não sei por que ele traz. Tem que fazer algumas modificações, né? A primeira modificação é o nome do arquivo solicitado é disciplinas.txt. Acho que bem tranquilo isso, né? A gente apenas vai trocar arquivo txt para disciplinas.txt. E dentro do arquivo a gente vai escrever linguagem de programação 2. Então a gente vai trocar aqui, ó, em vez de teste, vai ser linguagem de programação 2. E aí só tem um probleminha aqui do file writer que ele não está reconhecendo, porque a gente não fez o import, né?
Se eu tivesse feito a digitação automática, se eu tivesse pedido para ele digitar para mim, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse dado um Ctrl espaço aqui, ele teria digitado e teria ele feito automaticamente o import aqui em cima, tá? Então, nesse caso eu não fiz, deixa eu apagar, ó, o erro está aqui no caso, e eu vou clicar aqui nessa lâmpada sempre, e geralmente vai ser a primeira dica que ele vai dar pra gente, tá? Não é uma regra isso, geralmente é a primeira dica, mas não é sempre, tá? Então, nesse caso, é a primeira dica, eu vou clicar aqui no Add Import Java I/O File Writer, daí ele fez o import aqui em cima, beleza. Já está funcionando o nosso primeiro desafio aqui, a nossa primeira operação já está pronta, beleza? Então eu já estou criando um arquivo com este nome e já estou escrevendo isso aqui dentro do arquivo, beleza? Vamos supor que eu queira gravar esses arquivos num diretório específico, então eu poderia fazer, por exemplo, assim, eu quero gravar dentro do drive D, no caso eu tenho que ter o drive D, né? Eu poderia fazer assim também, gravar direto no C, né? Mas nesse caso, como eu tenho um drive D, eu vou colocar aqui d:// beleza? Deixa eu só abrir o meu drive D aqui, para a gente ir acompanhando. Meu drive D, eu vou deixar ele do lado aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, deixar bem do ladinho aqui. Aqui. Então eu vou rodar o meu projeto, vou rodar meu programa e quero executar este método aqui, tá? Como a gente está colocando esse método, né, essas operações, tudo num arquivo separado, a gente vai lá na nossa classe principal e vai pedir para executar o primeiro método. Então eu vou colocar aqui operações. Então aqui na linha 19 eu estou criando uma variável, certo? Criei uma variável, a variável no caso operações. Depois de criar a variável operações, eu vou alimentar ela, eu vou instanciar a minha variável. Então, na linha 20, eu estou inicializando a minha variável, eu estou colocando conteúdo dentro dela. Depois de colocar o conteúdo dentro dela, eu posso executar os métodos que eu estou desenvolvendo, que no caso é o método Q1. Olha como ele aparece aqui embaixo. Ó. Então, eu posso colocar operações.q1. Nesse momento, já está pronto, né? Ele já está executando aquele método e ele deve criar um arquivo aqui dentro do meu diretório, do meu drive, né? Do meu drive D. Deixa eu dar um play aqui, pode dar um select main class. E se tudo der certo, ele vai executar o método Q1 e ele vai criar o arquivo disciplinas aqui dentro do drive D. Estou monitorando aqui. Ó, ele criou aqui o arquivo disciplinas.txt. Se eu abrir o disciplinas.txt, eu vou observar que está escrito dentro do arquivo linguagem de programação 2. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo método agora. Vou lá no operações e agora eu vou fazer o Q2. O nosso Q2, deixa eu pegar ele aqui. O nosso Q2, ele vai fazer a escrita de mais conteúdo dentro do nosso arquivo. Então, deixa eu colar aqui dentro. Esse aqui é o nosso Q2. O que vai fazer o Q2? Ele vai lá no mesmo arquivo, por isso eu coloquei o mesmo arquivo aqui, o mesmo arquivo que está aqui em cima, só que daí eu coloquei um true. Significa que ele vai deixar o conteúdo que já tem no arquivo e vai adicionar mais conteúdo dentro do arquivo. E aqui vai depender muito do sistema operacional, tá? A quebra de linha pode ser /n ou pode ser /r/n, depende do editor de texto que você for utilizar. Quem utiliza o bloco de notas tem que ser /r/n, tá? Quem utiliza o Notepad++, simplesmente o /n já funciona, beleza? Vamos executar agora o método Q2, certo? Então agora eu vou comentar esse aqui e vou executar apenas o Q2. Olha que barbado, ó. Então eu deixo comentado o Q1 e executo só o Q2 nesse caso agora, tá? Ele não vai executar o método Q1, apenas o método Q2. Pronto, ele já executou. Eu vou abrir de novo o arquivo disciplinas, clicar 2 vezes, ó. Ele trouxe agora o arquivo com aquele conteúdo que a gente já tinha, né, a primeira linha, e adicionou empreendedorismo e análise de sistemas. Foi isso que a gente solicitou para ele. Isso aí. Ele deu uma quebra de linha, adicionou esse termo, né, empreendedorismo, e depois, na outra linha, análise de sistemas. Beleza? Vamos agora para o nosso terceiro desafio. Deixa eu só colocar o comentário aqui em cima, né, que eu não coloquei, que eu esqueci.
Vou pegar o desafio 2, que é esse aqui, né? Então esse aqui tinha que adicionar mais conteúdo, né, mais 2 linhas no mesmo arquivo, beleza? No mesmo arquivo anterior tinha que criar mais as 2 disciplinas, né? Empreendedorismo e análise de sistemas, que são disciplinas lá do fim do curso. Agora a gente vai colocar aqui o desafio 3. Vamos ver o que é o desafio 3. Agora tem que criar um arquivo. Criar um arquivo com o nome disciplinas 1 e o conteúdo dele deve ser todo o conteúdo do primeiro módulo. Então é lógica de programação, introdução à informática aplicativos, introdução à manutenção de computadores, direito, legislação e ética. Uma disciplina por linha, certo? Então, já está preparado aqui o desafio 3. O desafio 3 seria isso aqui, então. Então agora é só mais conteúdo, então não tem muito mistério. Vai ser o disciplinas 1. Vou lá no método principal, vou comentar essa linha aqui e vou fazer agora o questão 3. Então agora ele vai criar o arquivo disciplinas1.txt. Estou monitorando a pasta aqui. Ó, criou o arquivo, está ele aqui, ó, disciplinas 1. Vou abrir ele, olha que bacana, estão todas as disciplinas aqui, bem tranquilo, né? Vamos agora para o desafio 4. O que pede no 4? O 4 é, desenvolva o código para adicionar os números de 5 até 20. Bem barbado esse aí, né? Deixa eu pegar o código aqui do 4. Então ele tem que gerar ali 15 números, né? Então ele vai escrever 15 linhas. Então está aqui o questão 4, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ficar bem organizado. Então ele vai colocar no mesmo arquivo anterior, que é o disciplinas 1, ele vai colocar os números de 5 até 20, tá? E cada número ele vai colocar numa linha diferente. Então aqui mais uma vez eu trouxe um exemplo de código de repetição, onde a gente vai fazer a mesma coisa várias vezes. Então eu quero escrever 15 coisas no arquivo, e estas 15 coisas são uma sequência, né? Ou seja, número 5, 6, 7, 8, até o número 20, beleza? Então eu vou agora comentar aqui o método 3 e vou fazer a execução apenas do método Q4. Vou dar um play, está executando. Estou monitorando a pasta aqui, ele vai atualizar o arquivo disciplinas 1, tá? Ó, se nós olhar aqui a hora, ó, 14h21, então ele já atualizou o arquivo, vou abrir ele, olha que bacana. Então ele deixou o conteúdo que já tinha e colocou os números de 5 até o 20, beleza? Olha que bacana, eu fiz de propósito isso, eu sabia que eu já tinha escrito 4 linhas no arquivo, aí eu escrevi o número 5 na linha 5 e fui até a linha 20, né, com o número 20. Ficou bem bacana esse exemplo, né? Bem bacana de ir entendendo o que está acontecendo, certo? Vamos agora para a nossa questão 5, já chegamos na metade do caminho. Então a questão 5 começa agora com a leitura. Agora, além de fazer a escrita, né, a gente vai começar a fazer leitura nos nossos arquivos, tá? Então a gente vai ler. A gente deve ler a primeira linha, né? Somente a primeira linha do nosso primeiro arquivo que a gente criou. Só deixa eu fazer uma adaptação aqui, porque a gente gravou dentro do D2 tá? Então eu vou trocar aqui para D2 ok? Agora está reclamando dos imports. Vou fazer os imports, vou clicar aqui, vou dar um Add Import, e aqui também, Add Import. Pronto. Agora eu vou executar o Q5. Importante, tá, galera? Vocês não podem começar esse trabalho aqui querendo fazer a questão 5 já, tá? Porque a questão 5 vai ler o arquivo que foi criado na questão 1. Então é importante você fazer na ordem, porque senão não vai funcionar o código da questão 5, porque ele vai tentar ler o arquivo, e aí o que vai acontecer? Ele vai cair nesta exceção aqui, tá? Ele vai cair aqui, inclusive eu deveria ter colocado alguma coisa aqui, vou colocar agora, erro, e aqui eu vou colocar mais e.getMessage. Nesse caso aqui eu vou mostrar um erro e vou dizer para o usuário, né, vou dizer para nós conseguir ver o que está acontecendo de errado. Se eu estiver tentando ler um arquivo que não existe, eu tenho que mostrar esse erro, tá? Eu vou provocar esse erro aqui, eu vou fazer isso aqui só para dar o erro mesmo de propósito, tá? Então ele vai tentar ler o arquivo e ele não vai conseguir ler o arquivo porque aquele arquivo não existe. E aí ele vai dizer para a gente aqui o erro, ó. O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado, certo? Então eu provoquei um erro só para dar essa mensagem aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, agora eu vou dar um play novamente.
e ele vai ler a primeira linha do nosso primeiro arquivo e vai jogar na tela. Então aqui a gente tem que acompanhar no console agora, tá? Então olha só que bacana, ele jogou no console a primeira linha do nosso primeiro arquivo, então tá realmente certo, é isso aqui mesmo que era para acontecer. Vamos agora para o nosso desafio 6, que também consiste na leitura de conteúdo de um arquivo. Vamos lá então para a questão 6. Aqui na questão 6, a gente vai fazer a leitura do arquivo completo. Então a gente vai ler, tem que ler todo o conteúdo do arquivo. No caso, o arquivo tem 3 disciplinas, tá? Então ele vai ler o arquivo disciplinas.txt. Deixa eu só abrir para ver como que ele está. O arquivo disciplinas.txt está assim, com as 3 disciplinas, e eu vou ler o arquivo completo, tá? De repente eu não precisava ter feito esse laço de repetição. De repente eu poderia ter feito, deixa eu dar uma otimizada aqui, já que eu sei que o arquivo só tem 3 linhas, olha o que eu posso fazer. Posso fazer assim, ó, não está correto, tá? Mas eu posso fazer assim. Posso fazer assim. Ó, eu vou ler e vou imprimir. Depois eu vou ler e vou imprimir. E depois, a última vez, eu vou ler e vou imprimir, tá? Então eu estou fazendo 3 vezes o código, ó. Eu leio a linha e imprimo. Leio a linha e imprimo. Leio e imprimo. Isso é o nosso Q6, certo? Q6. Eu recomendo a gente testar dos 2 jeitos, tá? Porque é legal a gente saber o que a gente está fazendo, né? Ele não mostrou nada. Deixa eu ver o que eu pedi aqui. Ah, tá. Eu esqueci do diretório, né? ed://. Muito importante, né? Tem que dizer o diretório, porque senão ele não vai achar o arquivo e não vai fazer nada. Vai ficar parado ali. Beleza, olha que bacana. Ele jogou o conteúdo do arquivo na tela, né? No console. Então ele fez, a gente pode fazer assim, esse é um jeito, só que esse jeito aqui, ele só lê 3 linhas, certo? Então se eu tiver 4 linhas, ele só vai ler as 3 primeiras. E do jeito que estava antes, ele lia todo o arquivo. Então eu vou deixar do jeito que estava antes. Eu fiz esse exemplo aí só para vocês verem o que dá para fazer, tá? Então eu vou só trocar a parte do buffer e do while. Então essa parte aqui, vamos tirar e vamos deixar assim, beleza? Vou rodar de novo, só por via das dúvidas, né? Agora ele lê 3 ou 1000 linhas, independente de quantas linhas o arquivo tem, ó, beleza? Funciona das duas formas, legal? Vamos agora para o nosso desafio 7. Aqui também é d://. No desafio 7, acho que eu não copiei o enunciado, deixa eu copiar o enunciado aqui. No desafio 7, a gente tem que fazer a leitura apenas da segunda linha do arquivo, tá? Então, nesse caso, a gente vai ler o arquivo disciplinas 2, na verdade não, né? Disciplinas 1, porque eu não tenho disciplinas 2. Então, ele vai ler o disciplinas 1, ele vai ler a primeira linha e não vai fazer nada, depois ele vai ler a segunda linha e vai jogar na tela, tá? Não tem como a gente ler apenas a segunda linha, a gente vai passar pela primeira, não vai fazer nada com ela, e a gente vai passar pela segunda e vai jogar na tela, tá? Então, por isso que eu estou fazendo com vocês, porque pode parecer assim, ah, tem como ler só a segunda? Não, tem que ler a primeira, não faz nada com ela, e aí lê a segunda. Só que aqui eu esqueci de pedir a questão 7, né? Deixa eu rodar aqui questão 7, tiro aqui e vou dar um play, e aí ele vai ler somente a segunda linha do arquivo disciplinas 1, tá? Que é a introdução à informática e aplicativos. Deixa eu conferir. Aqui a segunda linha, né? Introdução à informática e aplicativos. Legal. Esse foi o desafio 7. Agora vamos para o desafio 8. Vamos ler o enunciado. No desafio 8, a gente vai fazer o código para adicionar os primeiros 50 números pares em um arquivo. Então a gente vai fazer um arquivo novo aqui, tá? E vai jogar os 50 primeiros números pares dentro do arquivo. O que foi feito? Mais uma vez, um laço de repetição. Então a gente tem um laço de repetição que faz 50 coisas, ou seja, fui de 0 a menor do que 50, então fui de 0 a 49, e eu vou fazer a operação write, né, escrever no arquivo. O que a gente vai escrever? O i multiplicado por 2 e vai descer para a linha de baixo, vai descer a linha, né? Então ele vai imprimir o i multiplicado por 2 e vai descer, certo? E vai fazer isso 50 vezes. Vamos executar então agora o Q8. Q8, rodando o Q8, ele vai criar o arquivo pares aqui dentro, né, se tudo der certo.
pares, ó, criou o arquivo pares, vamos ver o que tem dentro do arquivo pares, está ele aqui. Estamos aí com os primeiros 50 números pares, né? Exatamente isso, do 0 até o 98, certo? Então ele fez 50 elementos, a gente está vendo aqui que a gente está na linha 50, né? E o último número é o número 98. Não é 48, é 98. Agora a questão 9, desafio 9, vou copiar o enunciado junto, tá? Para a gente poder ler. No desafio 9, a gente precisa ler apenas as linhas ímpares de um arquivo. Então, praticamente, a gente vai descartar uma linha, né? Então, a gente vai ler todo o arquivo, só que aqui dentro do while, ó, a gente está desperdiçando uma das linhas, que no caso seriam as linhas pares. A gente sempre vai descartar elas, não vai fazer nada com as linhas pares, beleza? Deixa eu trocar aqui para fazer a questão 9 agora. Vamos rodar aqui. Então, algumas linhas ele vai jogar na tela, outras não, né? Ó, então ele está aqui passando pelo arquivo pares. Note que ele passou pelo 2, descartou o 2, né? Deixa eu abrir o arquivo pares, vou colocar aqui do lado para a gente. Então ele leu a primeira linha, que é a linha ímpar, né? A linha 1 ele leu. A linha 2 ele não leu, ele não jogou na tela, pelo menos, né? Ele leu, na verdade ele leu, mas ele não jogou na tela, ele não fez nada, ele descartou. A linha 2 ele descartou, então. A linha 3 ele jogou na tela. A linha 4 ele descartou, né? O 6 ele não jogou na tela. E foi direto para a linha 8. Percebeu que ele foi do 4 para o 8? Porque ele descartou o elemento par que estava ali no meio, que era o 6, né? Que estava na linha 4. Beleza? Agora a gente vai aqui para o desafio 10. Esse aí tem vários jeitos de fazer, né, galera? A gente pode passar por todo o arquivo só para contar quantas linhas tem. Nesse caso, a gente tem que ler a penúltima linha de um arquivo. Como é que a gente faz isso? Ou a gente lê todo o arquivo e conta quantas linhas tem, e aí depois passa pelo arquivo novamente, perguntando se a gente já está na penúltima, e aí pega o conteúdo dela. Ou a gente pode fazer uma estrutura de backup, que nem eu fiz aqui, onde eu estou guardando sempre a última linha e a penúltima linha. Como que eu fiz isso? Eu criei uma variável última e uma variável penúltima. E aqui dentro do laço de repetição, eu coloquei penúltima recebe última, última recebe linha e a linha recebe a linha que a gente vai ler no nosso arquivo. Quando esse laço acabar, eu vou ter na variável linha, eu vou ter um nulo, eu vou ter a linha em branco, que é a última linha que termina o arquivo. Na variável última, eu vou ter a última linha, e na variável penúltima, eu vou ter a penúltima linha. Então esse é um jeito que eu encontrei de fazer, tá? Mas existem vários outros jeitos de fazer, tá? Esse aqui é apenas um jeito mais simples que eu encontrei para fazer assim, de uma forma bem rápida, tá? Vou executar de novo, agora só o questão 10. Se tudo der certo, ele tem que imprimir o número 96, que é a penúltima linha do arquivo pares, né? Olha que bacana, tá aqui o 96. Só para conferir, eu vou abrir o arquivo pares de novo. Ele foi até o 98, lembram? Então esta aqui é a última linha, uma linha em branco, né, que não tem nada. Esta aqui é a penúltima, essa aqui é a última, desculpa, e a 96 é a penúltima, beleza? Então foram esses aí os desafios que a gente tinha para resolver hoje. A gente fez 10 operações diversas aqui, de escrita e de leitura em arquivo texto, e a gente também executou essas operações numa classe separada, né? Já separando as coisas lógicas do nosso programa principal. E aqui no nosso programa principal a gente apenas executou o método que a gente queria. E galera, a gente pode tranquilamente executar tudo isso aqui, tá? Deixa eu tirar fora aqui, ó. Se tu quiser fazer, tu pode fazer isso aqui tudo assim, ó, não tem problema. Ele vai fazer tudo de novo, né? Não tem problema fazer várias execuções, né? Ele fez tudo de novo, não tem problema. Fez numa tacada só todas as 10 operações, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí um comentário, faz uma sugestão, crítica. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com seus colegas. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!